a ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Web Update organizado pela Fundação Auto-Ventura e o Hope Hospital de Olhos de Pernambuco. É uma honra enorme estarmos nessa noite com a doutora Luísa Hopker. É uma pesquisadora nata, uma formação muito sólida no Brasil e no exterior, e a Fundação Auto-Ventura se sente muito honrada. Seja muito bem-vindo, Luísa. Daqui a pouco vou apresentar um pouquinho do seu currículo. Gostaríamos de compartilhar essa moderação com a doutora Mônica Rocha, oftalmologista pediátrica do Hope e da Fundação Auto-Ventura, e vamos estar juntas com vocês aprendendo com a experiência de Luísa. E, mais do que nunca, também agradecer a Deus pela vida, pela saúde e as oportunidades, agradecer aos nossos parceiros, ao Laboratório Allergan, a Latinofarma e a Novartis. E a oftalmologia, ela se sente muito honrada de ter uma indústria que está sempre atuando, procurando trazer as novidades para somar esforço e a gente junto, indústria e oftalmologistas, médicos e indústria, todos esses parceiros, trazendo a melhor qualidade de vida e de saúde à população, saúde visual. E falar de Luísa é muito fácil, um currículo muito extenso, com muita dedicação, apesar de tão jovem, já tem uma formação muito sólida. Luísa fez medicina e residência médica na Universidade Federal do Paraná. Ela também fez especialização e residência médica na área de estrabismo e oftalmopediatria na Universidade Federal de São Paulo. Fez um fellow também na Universidade Federal de São Paulo, e também fez um outro fellow no exterior, na UT Southwestern Children's Medical Center, em Dallas, um fellow não somente fazendo pesquisa clínica, mas também cirurgia. Luísa conseguiu operar mais de 420 cirurgias durante o fellow dela, então isso trouxe uma sólida formação, não somente na área de estrabismo, também catarata congênita, e aí ela vai compartilhar conosco hoje uma experiência tão linda. Luísa, muito obrigada, porque eu sei que os bastidores não foram fáceis, você trabalhar com toxina botulínica, mas também bupivacaína, quer dizer, duas armas terapêuticas que podem evitar a cirurgia, ou então diminuir o estrabismo nos casos residuais pós-cirúrgicos ou pós outro tipo de tratamento. Seja muito bem-vinda, Luísa, eu gostaria que você ficasse muito à vontade. A gente vai ter a sua apresentação aí, aproximadamente 40 minutos, e eu gostaria de pedir que quem tivesse perguntas, por favor, escreva no chat, logo aí do seu computador, as suas perguntas, são muito bem-vindas. A gente aprende muito com o enriquecimento das suas perguntas, e as perguntas vamos deixar para ser no final. A outra coisa é que gostaríamos de pedir para todos deixarem o microfone desligado, com exceção da doutora Mônica Rocha e também da doutora Luísa, que é a nossa palestrante convidada de honra da noite, para que a gente não seja interrompido aí, às vezes, sem querer, no ambiente virtual doméstico ou então profissional, outras pessoas interrompem e atrapalham o raciocínio de Luísa. Seja bem-vinda, Luísa, vou deixar aqui você muito à vontade. Muito obrigada, doutora Eliana, obrigada, Camila, obrigada, Mônica, por estarem aqui, né, e na verdade, por eu estar aqui, vocês terem me convidado, é um prazer enorme, sou uma super admiradora do trabalho de vocês, acho realmente incrível. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela, que o assunto é longo, para a gente poder, né, ter esse tempo de perguntas, porque essa aula geralmente gera bastante curiosidade, e eu acho que essa troca, assim, é super importante. Então, hoje me coube falar sobre a toxina botulínica e bupivacaína no tratamento do estrabismo, e aí, o que a gente tem? São duas drogas que elas têm ações diferentes, opostas, né? Então, a bupivacaína, ela tem a função de aumentar a força do músculo e a toxina botulínica de diminuir a força do músculo. Então, a gente vai começar falando da toxina botulínica, que ela é mais conhecida da gente como oftalmologista, né, em mais tempo. E o que a gente sabe dela? A gente sabe que ela é uma neurotoxina produzida pelo Clostridium botulinum. Existem 8 tipos de AAH, e na medicina a gente usa a toxina botulínica tipo A. As diferentes formas comerciais, né, a gente conhece o Botox, Dysport, Omin, Azalure, Boculture, Neuroblock e Vistabel.
Eu não tenho nenhum interesse comercial em nenhuma das marcas, mas tenho uma experiência maior com toxina botulínica tipo Botox. O mecanismo de ação é através do bloqueio da liberação da acetilcolina na sinapse muscular. Então, a gente sabe que a gente tem lá na sinapse, né, o local onde a acetilcolina ela é liberada, para então encontrar seus receptores, e é justo aí que a toxina botulínica vai atuar. Então, há uma paralisia muscular decorrente disso, e no músculo extraocular, no olho, a gente vai ter, por conta da paralisia, um encurtamento do músculo antagonista, porque se a gente tem um músculo que foi paralisado e normalmente ele funciona com ele funcionando e o antagonista fazendo força para o lado oposto, se você não vai ter ele funcionando, o antagonista vai automaticamente ficar encurtado, ficar mais forte. Isso temporariamente, no momento da paralisia causada pela toxina botulínica. Então, após o efeito passado, o músculo vai recuperar a ação e vai ocorrer um alinhamento ocular numa nova posição, justamente por causa do trabalho do antagonista nesse período de paralisia. Então, a toxina botulínica, ela começou a ser estudada, na verdade, por um estrabólogo. Eu sempre conto isso para os pacientes que eu vou falar sobre toxina botulínica, eles falam, nossa, sério, não foi feita, na verdade, para ruga? Eu falei, não foi feita, né? E então, o Dr. Alan Scott, ele começou os estudos com toxina botulínica em laboratório em 1980, e a primeira aprovação do FDA saiu em 89, nos Estados Unidos, e a primeira indicação de toxina botulínica em bula foi para blefaroespasmo e estrabismo, em pacientes acima de 12 anos. Então, essa é uma curiosidade, né, também interessantíssima, já que é da nossa área, né, uma droga que hoje é, assim, incrivelmente utilizada em diversas áreas, né, na neuro, na uro, enfim, além da estética, que é o que todo mundo mais conhece, e então, realmente é uma droga que veio para ficar na medicina. Então, o primeiro artigo que mostrou o uso da toxina botulínica para correção de estrabismo era uma série de 42 pacientes, mostrando que era uma droga segura, né? Porque, acima de tudo, a gente, quando vai começar a estudar uma droga, você precisa saber se ela é segura para uso ou não. Então, mostrou que corrigia estrabismo e que não tinha efeitos adversos importantes. Então, passado um pouco essa questão histórica, né, o que a gente faz, como a gente aplica a toxina botulínica? A técnica de injeção é através ou de um eletroneuromiógrafo, é assim que começaram a utilizar, né, então é uma agulha ligada num eletrodo e um equipamento que, quando você toca no músculo, ele libera um som bem específico, né. Só que esse eletroneuromiógrafo, ele é alterado por anestésicos sistêmicos, então quando você vai fazer essa aplicação em crianças, né, isso realmente é um problema, a não ser que seja usada ketamina, que é pouco usada, né, hoje em dia nas anestesias. E a gente tem uma outra questão, ao longo dos anos de estudo da toxina botulínica, a gente soube que é uma medicação que difunde muito bem pelo músculo, então você não necessariamente precisa aplicar ela lá na parte posterior do músculo. Então, sabendo disso, e a técnica de injeção tendo, ao longo dos anos, mudado, e o pessoal acabava pegando com uma pinça de conjuntiva mesmo, o músculo para poder fazer a aplicação, o Dr. Tomás Mendonça criou essa pinça que a gente vê aqui embaixo, né, que consegue apreender o músculo através da conjuntiva íntegra, facilitando bastante a aplicação sem a necessidade do eletroneuromiógrafo, desde que você use uma agulha de insulina, que daí você não tem um risco grande de perfuração. E também, se for, por exemplo, ser realizado a toxina botulínica como adjuvante numa cirurgia de estrabismo, você pode fazer sob visualização direta no músculo durante o intraoperatório. Então, quais são as apresentações das principais marcas? Então, o Botox a gente sabe que em 50, 100 e 200 unidades, o frasco, no Dysport 300 e 500 unidades e o Prosigna 100 unidades. A diluição, se for utilizado de frasco de 100 unidades, que é o que a gente utiliza com mais frequência, eu costumo diluir com 2 ml de soro fisiológico e aí cada tracinho vai ser uma unidade.
Aqui, só para a gente mostrar um paciente que foi submetido, né, à injeção de toxina botulínica no reto medial e mostrar quais são os efeitos colaterais e complicações mais comuns. Então, o mais comum disparado é a ptose, né, ela pode ocorrer em até 50% dos pacientes, em geral ela é temporária, não é total, e ela dura, assim, na média, 3 semanas, né, pode ser de 15 a 90 dias, mas em média 3 semanas. A hipertropia que a gente consegue ver nesse paciente, né, nessa foto dá para ver de forma bem clara que tem a ptose e a hipertropia, ela ocorre em número menor de casos e ela também é temporária, em geral, 3 semanas ela já desaparece. E a perfuração ocular é raríssima, né, então eu, graças a Deus, nunca tive nenhum caso e a gente sabe que é muito pouco frequente, ainda mais que depois que você vai pegando, vai tendo mais experiência da forma de como apreender o músculo e realizar a injeção. Então, a dose, em geral, você pode fazer uma dose maior ou menor de acordo com o tamanho do desvio. Então, em geral, se utiliza para até 20 dioptrias, 2 a 3 unidades, entre 20 e 50, entre 2,5 e 5 unidades, e para desvios acima de 50, entre 5 e 7 unidades e meia. Claro que também vai depender da causa, né, do porquê você está usando a toxina botulínica. Então, se você está usando, por exemplo, para uma paralisia de cesto, em geral, você acaba tendendo a usar mais ali para 5 a 7 unidades mesmo quando você não tem desvios tão grandes. O efeito, então, da toxina botulínica, ele é na paralisia, como a gente já conversou, que tem início em torno de 2 a 5 dias após a injeção, e ele vai durar de 20 dias a 6 meses. Em média, na minha experiência, eu vejo que dura, assim, 3 meses, né? Então, essa é a média do que eu vejo de efeito da toxina botulínica. Então, vai ocorrer uma hipercorreção inicial, já que você paralisou o músculo que você aplicou a toxina botulínica e você tem um antagonista funcionante, e vai acabar te dando uma correção final entre 10 a 40 dioptrias, também na dependência de qual é a causa do estrabismo. Então, aqui a gente observa uma criancinha, né, de 1 aninho e pouquinho, com uma ET de 35 dioptrias. Foi realizada a toxina botulínica de 5 unidades no reto medial dos 2 olhos, sob sedação, né? Então, vou mostrar um vídeo mais para mostrar mesmo a técnica de injeção. Então, aqui a gente observa, né, a pinça de Mendonça, criança sob narcose com máscara. Então, ali a gente pegou o reto medial e aí a gente aplica com agulha de insulina as 5 unidades, né? A gente retifica a agulha e aí eu aplico ela praticamente toda lá e vou tirando no final para aplicar, tipo, as últimas 1 ou 2 unidades. E pronto, né? É realizada a aplicação. Então, 1 semana após a injeção, a criança estava com aquela hipercorreção inicial esperada, um XT de 30 e ptose, que foi mais importante no olho esquerdo, apesar da gente ter feito nos 2 olhos. Em geral, quando a gente faz aplicação em adultos, a gente faz algumas recomendações, que fez a toxina botulínica, procura ficar sentado, não deitar nas 6 horas seguidas, não fazer exercício físico, né? Só que quando a gente faz em crianças, ou até já tive situações de precisar, por exemplo, um adulto de sedar, você não consegue sentar ele de imediato. Então, isso acaba espalhando a toxina mais para outros músculos e acaba, às vezes, você tendo uma incidência maior de ptose, eventualmente de hipertropia também. Essa criança, eu não tenho fotos do pós-operatório mais tardio, mas após 1 mês e 6 meses, a criança ficou ortotrópica e permanecia ortotrópica, depois perdeu o segmento, era uma criança no hospital universitário, mas acredito que tenha se mantido ortotrópica, não teria voltado, né? Então, em termos de indicações do uso da toxina botulínica, a gente sempre tem que pesar, no caso da esotropia infantil, que foi esse caso que eu acabei de apresentar, sobre a questão de toxina versus cirurgia, né? Então, em geral, a gente vai fazer a toxina botulínica para crianças mais novas, então crianças com menos de 2 anos, menos de 1 ano e meio. Existem alguns trabalhos até que mostram que ela vai valer a pena mais em crianças menores de 1 ano, principalmente se o paciente tiver ausência de DVD e de hiperfunção do oblíquo inferior, porque não tem cabimento você mesmo fazer uma narcose que seja mais curta em termos de tempo do que aquilo que a gente precisa de anestesia para fazer uma cirurgia,
para um paciente que tenha DVD hiperfunção de oblíquo inferior, que vai precisar de uma cirurgia posteriormente. Então, eu sou da opinião, e os trabalhos mostram isso, que se você tem estrabismo vertical e vai precisar operar o estrabismo vertical, vai para a cirurgia, não vai fazer toxina botulínica. Mas os pacientes que têm esotropia, principalmente com ângulos moderados, esses respondem muito bem ao Botox. Então, a esotropia entre 40 e 45 dioptrias, o sucesso da toxina botulínica é 68% versus cirurgia um pouquinho maior, mas na esotropia com desvios ao redor de 30 ou menores que 30, o sucesso é realmente igual, e você pode, então, optar por fazer toxina botulínica ou cirurgia de forma semelhante. Quando a gente está falando de indicações, um grupo muito interessante que pode se beneficiar da injeção de toxina botulínica são os pacientes com paralisia cerebral. Então, são pacientes que a gente sabe que tem desvios variáveis, né? Então, são pacientes que às vezes a gente vê no consultório, um dia tem ET de 15, no outro dia tem ET de 50, né? Porque isso é muito característico desses pacientes, e aí você fica, às vezes, na dúvida de quanto operar, e eles têm um prognóstico pior em termos de sucesso cirúrgico. Então, tem esse trabalho muito interessante da doutora Mônica Cronenberger, que mostrou que você tem um sucesso bem, assim, relativamente importante, dada o grupo de pacientes, quando você faz a toxina botulínica versus cirurgia. E a resposta é melhor da toxina botulínica para os pacientes com ET do que para os pacientes com XT, girando em torno de 50%. Mas com cirurgia também a gente sabe que o sucesso não é tão significativo, então, assim, às vezes a gente pensa, mas puxa, 50%, será que é bom? É que com cirurgia também não é bom, né? Então, a gente sabe que se você for colocar na balança, é interessante, porque você está poupando, né, de um procedimento cirúrgico mesmo. Para a paralisia de sexto nervo, é a indicação clássica da toxina botulínica, foi para isso que ele foi inicialmente inventado, digamos assim, né? E a gente sabe que na fase aguda existe uma melhora da diplopia, né? Ela vai desfazer a contratura do reto medial se houver, então é sempre importante lembrar que a contratura é quando a gente consegue medir que tem uma ET na lateroversão contralateral ao músculo parético, então a gente tem o olho direito parético, você vai ter, lógico, uma ET muito grande se você olhar para o lado do músculo parético, porque ele não vai e o outro vai, mas se você olhar na lateroversão contralateral e aqui nessa látero tiver ET, é porque você tem contratura do reto medial, né, do olho do músculo paralisado. E aí sim você vai ter, então, uma indicação clássica de realizar a toxina botulínica. E na fase crônica, você pode fazer a toxina botulínica para ser associada a uma transposição dos músculos transversais, verticais, perdão, e também em casos de desvios muito grandes, crônicos, aquelas pacientes que a gente vê com ET de 90, né, que o olho está praticamente, nem enxerga direito a íris, né, e a gente já fez alguns casos em que você faz adjuvante ao recuo do reto medial, uma toxina botulínica no final do procedimento e a transposição, né, dos verticais ou só do reto superior, que a gente tem usado bastante, com resultados muito interessantes. Então, outras indicações do uso da toxina botulínica: estrabismos pequenos, residuais ou consecutivos pós-cirurgia de estrabismo, a oftalmopatia de Graves, principalmente na fase aguda, em que você não tem muitas opções para o paciente, lembrando que você precisa de doses muito maiores, e que, enfim, você não vai, em geral, conseguir eliminar a contratura, né, a fibrose, no caso do Graves, que se forma por conta da doença, justamente porque o Graves, ele forma uma fibrose muito importante no músculo, e até vamos falar sobre isso, sobre essa questão da fibrose já na sequência aí na bupivacaína, então, mas é uma opção realizar a toxina botulínica nessa fase. Associado à cirurgia de recuo e ressecção, quando você tem grandes ângulos de desvio em pacientes, por exemplo, monoculares, que não querem mexer no olho bom, então você pode fazer uma toxina botulínica adjuvante ao recuo no final da cirurgia. E em nistagmo motor congênito, nos 4 retos horizontais, né, para você ter melhora do nistagmo, os pacientes referem, inclusive, que melhora a visão, o problema é que é temporário e você vai ter a recidiva do nistagmo e vai acabar precisando reinjetar. Então, sobre toxina botulínica, quis fazer de uma forma mais ou menos resumida.
é isso, e aí agora a gente vai falar sobre a bupivacaína. A bupivacaína, então, faz o efeito contrário da toxina botulínica. A gente falou aqui de uma medicação que enfraquece, paralisa o músculo de forma temporária, e a bupivacaína, ela vai fortalecer o músculo. E a gente vai ver aqui que o efeito da bupivacaína, em termos de tempo, ele é um pouco diferente do que a toxina botulínica. Então, a bupivacaína, ela é uma droga que a gente conhece há muito tempo, né, na oftalmologia. A gente só não sabia que ela servia para isso que a gente vai discutir aqui. Então, ela é a droga que a gente usa para fazer o bloqueio que a gente, né, usa para fazer cirurgia de catarata. Então, foi utilizado, já é utilizado há mais de 50 anos em oftalmologia, para anestesia retrobulbar e peribulbar, são super difundidas hoje em dia muito mais peribulbar, claro, e a gente sabe que tem poucos efeitos colaterais graves e sistêmicos, porque a gente usa nisso todos os dias, né? E aí, como que foi que começou a se perceber que isso causava algum problema? Porque foi o começo da história da bupivacaína. Começaram a aparecer descrições ali na década de 80, que foi quando começou a se utilizar bloqueio peribulbar e retrobulbar para cirurgia de catarata, porque antes disso, imagina, a gente tinha que fazer uma anestesia geral, né, para operar esse paciente, mas começaram a surgir descrições na literatura de diplopia após cirurgia de catarata. Então, vários estudos seguiram para poder tentar entender por que os pacientes estavam fazendo diplopia após cirurgia de catarata. E, lógico, existem outras causas, que não só essa que a gente vai falar, mas percebeu-se, então, que alguns pacientes, eles apresentavam uma lesão de um dos músculos extraoculares, por uma injeção acidental com o anestésico utilizado para fazer o bloqueio. E o músculo mais comum a ser afetado era o reto inferior. E então, existia já na literatura alguns dados de trabalhos de músculo esquelético mesmo, né, de perninha de rato, né, muitos trabalhos experimentais de ciência básica, mostrando que os anestésicos, eles apresentam uma miotoxicidade, eles fazem uma necrose inicial, com uma paresia daquele músculo, e seguido de regeneração com o aumento da força. Isso de forma totalmente experimental em músculo estriado esquelético. E começaram, então, a se discutir se era isso que estava acontecendo nesses pacientes com diplopia e desvio após a cirurgia de catarata. Então, o que a gente percebia? Que, então, nesses pacientes que eram injetados sem querer, né, a bupivacaína, inicialmente o olho desviava para o lado contrário do músculo afetado, porque existia uma paresia inicial, de curto tempo. E, na sequência, o olho desviava para o lado do músculo afetado, devido a um aumento de força desse músculo. Então, o que a gente, ao longo aí dos anos, começou a perceber, e os estudos começaram a discutir, que haviam duas formas de afetar o músculo. Uma que seria a contratura e a outra a hiperfunção. Então, a contratura seria quando o músculo afetado tinha um segmento maior dele, sem querer injetado pela bupivacaína. E isso acontecia principalmente quando era o reto inferior. Por quê? Né, aqui a gente vê uma ressonância com uma agulha mostrando como que ela entra quando a gente faz o bloqueio, entrando pela região inferior da órbita. Então, você acaba afetando um segmento muito grande do reto inferior quando você acidentalmente acaba injetando nele, e você tem um segmento menor quando é o reto superior, mas a agulha ela pode chegar até lá, até o reto superior. E aí, então, contratura quando era no reto inferior e hiperfunção quando era o reto superior, porque justamente é uma região menor dele afetada. E como que clinicamente a gente distingue uma situação da outra? Quando a gente tem contratura, a gente percebe uma hipotropia que aumenta na supraversão, por restrição da elevação, e quando você tem uma hipertropia que aumenta na supraversão. Então, ambos são corrigidos com cirurgia de recuo do músculo afetado, né, seja o reto inferior ou o reto superior, e tem várias descrições, vários estudos na literatura mostrando que funciona o recuo.
E aqui, esse trabalho é muito interessante, porque ele mostra justamente aqui, ó, um paciente, então, um dos primeiros trabalhos que conseguiu correlacionar, né, clinicamente e com imagem, essa causa, né, uma paciente que foi operada com anestesia retrobulbar, de cirurgia de catarata, e aí ela tem uma hipotropia do olho direito, que aumenta quando ela tenta olhar para cima, né, que a gente vê aqui tanto na supra quanto na supra-destro versão. E aí, na imagem, a gente vê lá que o reto inferior foi afetado, a gente vê o corpo muscular alargado, aumentado de tamanho. Aqui nesse corte a gente também observa a diferença com o outro reto inferior, né, bem significativo. Então, isso comprovou. É isso que está acontecendo com esses pacientes que têm diplopia no pós-operatório. E a culpa é da bupivacaína injetada no músculo reto inferior, que está fazendo isso com o músculo e clinicamente deixando esses pacientes com estrabismo vertical. E aí, então, na sequência disso, o Dr. Alan Scott, de novo ele, né, ele publicou um relato de caso no British Journal em 2007 de uma paciente que já tinha sido submetida a várias cirurgias de estrabismo e não queria mais fazer cirurgia, e ele injetou, então, bupivacaína 0,75% no músculo reto lateral. A paciente tinha uma ET de 14, e ele conseguiu uma correção de 10 dioptrias, isso em mais ou menos 6 semanas. E ele fez ressonância e mostrou que tinha um aumento da porção posterior do reto lateral na ressonância. E aí, na mesma edição do British Journal, o Dr. Craig Hoyt escreveu um editorial falando, a gente tinha um problema, né, a problem, now a solution. Será que agora, então, esse problema se tornou, de repente, uma solução para os estrabólogos? E aí, então, seguiram-se vários estudos, né, principalmente séries de caso, tentando ver o quanto de dose de bupivacaína poderia corrigir quanto de estrabismo, né? Então, agora, usando a bupivacaína propositalmente para corrigir o estrabismo, né? Então, a gente observa que com associação da bupivacaína no músculo e a toxina botulínica no antagonista, a gente consegue uma média de correção entre 10 a 19 dioptrias prismáticas. Quando a gente faz só a bupivacaína sem a toxina botulínica no antagonista, a correção cai para mais ou menos metade desse valor. E, em geral, se usam doses baixas de toxina botulínica, né? Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que aplica toxina botulínica, a gente paralisa esse músculo, a bupivacaína, ela vai, então, agir, né, aumentando a força, já que ela também foi aplicada no antagonista, mas sem ter um antagonista fazendo força. Então, o músculo da bupivacaína, além dele estar sofrendo o processo da bupivacaína, ele vai estar encurtado, já que ele não vai ter um antagonista puxando ele. E aí, os trabalhos, então, seguiram se aplicando bupivacaína nos pacientes, músculo reto medial e reto lateral, avaliando esses pacientes com ressonância, mostrando que há um aumento do volume do músculo quando software que faz uma recomposição em 3D do músculo em 6,6%, e a área transversal do músculo, né, quando a gente observa, olha esse reto lateral comparado, né, a gente vê que, então, aumenta em torno de 8%. Então, resumidamente, o que se sabe, né, até então, seria que existe um dano à fibra muscular, os macrófagos e fibroblastos, eles são recrutados, as células satélites, através de IG1, principalmente, começam a produzir mioblastos, que vão produzir o miotubo, que é uma célula, uma fibra jovem, na verdade, né, com vários núcleos centrais, que a gente fala, e que, então, ela acaba se tornando uma fibra muscular adulta na sequência. E, então, o que a gente sabe da parte básica, né, da parte de histologia? Porque o que aconteceu com a bupivacaína, que eu sempre acho interessante lembrar? A maioria das drogas, quando você está estudando elas e com a intenção de torná-las clinicamente utilizáveis, digamos assim, você parte da histologia e depois você vai fazer, né, com animais, aí você vai para a fase de estudos clínicos, e aí você vai colocar ela, né, depois de tudo avaliado, toxicidade, enfim, você vai colocar ela, então, para ser utilizada, né? E aqui aconteceu o reverso, porque, na verdade, foi sem querer que descobriram, então a gente já sabia que essa droga podia ser usada,
né? Ela podia ser usada em gente, porque ela já era usada, só se mudou a função, mas a gente não tinha ideia do que estava acontecendo lá dentro da fibra muscular, né? Tinham poucos estudos, quase nenhum, com miotoxicidade de anestésico em musculatura extraocular, tinha só em músculo estriado de rato. Então, na sequência desses primeiros artigos do Dr. Alan Scott, alguns grupos começaram a estudar que precisava saber o que estava acontecendo na fibra, para causar todas essas alterações que a gente via na clínica. Então, a bupivacaína foi utilizada em concentrações maiores, né, como, por exemplo, 1,33%, lembrando que o que a gente usa para fazer bloqueio anestésico é 0,5 ou 0,75, e é o que tem comercialmente disponível, e nessa concentração mais alta, existia necrose seguida de regeneração, que eles não observaram com concentrações menores, abaixo de 0,75 e principalmente abaixo de 0,33, porque fizeram nesse estudo várias diluições. Observaram também que quando a gente pensa na fibra, lembrando lá que a gente tem no músculo extraocular, perdão, a camada orbitária e a camada global, então essa que está mais próxima da região da órbita e aqui da esclera, a gente sabe então que o efeito parece ser maior na camada global do que na orbitária. Existem fibras bem específicas no músculo extraocular, chamado de inervação única, que elas acabam sendo mais afetadas aqui do que aqui. Mas mesmo na camada orbitária também observava-se então um aumento do diâmetro, e na global observava que essas fibras inicialmente reduziam, depois aumentavam de diâmetro e depois elas normalizavam. E já vamos ver por que eu estou falando disso. Então, o que acontece? Além dessas questões de área transversal, observaram-se que as fibras, a gente tem diferentes subtipos de miosina, né, na fibra muscular, a gente tem fibras, na verdade, positivas para miosina tipo 1, 2 e embrionária, e a gente observou que a bupivacaína, ela afeta a distribuição desses subtipos de miosina. Então, observou-se que isso também já em musculatura estriada esquelética, que há um aumento de proporção das fibras tipo 1, que é mantido depois até de 180 dias, e que a miosina embrionária nos primeiros dias também aumenta. Por quê? Porque se você teve necrose, você vai ter primeiro miosina embrionária e depois elas vão se subdividir em tipo 1 e tipo 2. E no músculo extraocular a gente sabe que elas às vezes não subdividem e permanecem como miosina embrionária mesmo numa fibra adulta. Então, a gente fez um trabalho em que a gente injetou bupivacaína em coelhos, no reto superior, a 1,5%, para a gente poder fazer histologia e ver o que está acontecendo, já que a gente viu que na literatura tinha muito pouca coisa descrevendo isso. E aí a gente analisou tanto o reto superior injetado, quanto os outros retos verticais, porque há algumas alterações adaptativas nos outros músculos também. E aí, o que a gente viu? A gente viu que, inicialmente, havia uma redução da área da fibra com um aumento e normalização, que era o que já tinham visto em alguns estudos anteriores em músculo estriado esquelético. Então, a gente observou na histologia que as fibras, aqui a gente tem um músculo controle, aqui a gente tem um músculo que está em processo de regeneração, então a gente vê aqui bastante células jovens com aspecto de miotubo, que é aquele músculozinho jovem, e depois de 28, 60 dias, normalizou a fibra. Então, outra observação importante desse trabalho, a gente observou um aumento da miosina tipo 1 só no músculo injetado, só no reto superior do olho direito. Os outros que a gente analisou, eles não tinham um aumento da proporção da miosina tipo 1. Então, ela provavelmente tem um papel aí no aumento de força. E a gente fez uma análise do colágeno e ele não aumentou em termos de quantidade, diferenciando, por exemplo, aquilo que no começo muitos estrabólogos achavam que acontecia, que o músculo, como ele ficava grande, ele se parecia com o músculo de Graves, que é um músculo que tem uma histologia muito específica, cheia de fibrose. E não era isso que acontecia, não era fibrose, né? Então, isso foi muito importante da gente notar também. Então, a gente sabe que a bupivacaína corrige desvios oculares em adultos devido a uma necrose inicial com redução da área da fibra, por um processo de regeneração, acaba tendo um aumento da área da fibra, uma normalização sem fibrose e com um aumento temporário da proporção de miosina tipo 1.
Então, isso é o que a gente sabe agora, né, do mecanismo de ação lá na fibra. E aí, o que a gente pode trazer, então, para o nosso dia a dia, para a nossa clínica? Como injetar a bupivacaína? O que os estudos clínicos têm dito para a gente? Qual a relação dose-resposta, que é muito importante, a gente ainda não tem uma, digamos assim, relação tão bem estabelecida quanto, por exemplo, a toxina botulínica. E qual a aplicação clínica, que é isso que a gente quer saber lá no final das contas para quem está no consultório. Então, técnica de aplicação semelhante àquilo que se fazia com a toxina botulínica inicialmente, anestesia tópica, mas tem que usar o eletroneuromiógrafo aqui. Por quê? Porque a bupivacaína, diferente da toxina botulínica, ela não se difunde adequadamente. Então, o que acontece? Ela precisa ser colocada lá no terço posterior do músculo. Então, sob visualização direta, isso é muito difícil, né? Assim, a gente, depois de um tempo, já começou a fazer, mas você acaba tendo um risco muito maior de você ter uma perfuração, uma hemorragia retrobulbar. Então, aqui é um paciente meu do consultório, que eu fiz até com o Dr. Tomás, é um paciente de múltiplas cirurgias, ele tinha também uma distrofia epitelial da córnea, então, assim, não tinha mais como mexer no olho dele, e a gente fez, então, a bupivacaína, porque ele tinha um desvio residual bem pequeno, e foi muito interessante. Esse aqui é um outro paciente de um trabalho que a gente fez em 2011, 2012, dos primeiros pacientes que a gente injetou. Então, o paciente tinha uma ET de 60, a gente aplicou aqui a toxina botulínica e aqui a bupivacaína, então reto medial e reto lateral, e a gente observa que o paciente fica aorto por um tempo, que é o tempo que o botox está agindo, e depois ele acabou voltando para o MET, mas ele ficou, né, super satisfeito, apesar de ter corrigido só 15 dioptrias, porque esteticamente ele estava bem melhor. E aqui um resumão, né, que eu gosto de mostrar dos trabalhos que tem até agora clínicos com a bupivacaína, porque é o que todo mundo quer saber, né? Então, o que acontece? Os trabalhos usam diferentes concentrações. Isso é muito importante, porque não dá para pegar, né? Não é que não dá, mas a gente sabe que a resposta é ruim, para pegar a bupivacaína que você tem lá com o teu anestesista e sair injetando. Porque a gente sabe que hoje, né, depois de todos esses trabalhos, a gente sabe que a bupivacaína a 0,5% e 0,75% não funciona legal. E você precisa fazer volumes muito grandes. Então, a gente vê aqui os trabalhos do Dr. Alan Scott, 4,5 ml, né, então é um volume grande, para você conseguir ter ali 10 dioptrias de melhora, né? A gente trabalhou no nosso trabalho sempre, mesmo nos coelhos e nos pacientes, eu trabalhei sempre com a concentração de 1,5, que é uma concentração intermediária, né, porque o Dr. Alan Scott chegou a trabalhar com 3%, a gente aqui no Brasil não consegue quem manipula 3%, então eu acabei usando 1,5, e não é uma concentração tão baixa quanto 1,5 e 0,75. Né? Eu acabei, no meu trabalho especificamente, eu não consegui uma correção maior do que 10 dioptrias, mesmo utilizando toxina botulínica no antagonista, né? E o trabalho que tem um N maior e que um segmento maior, que é o trabalho da Yara Debert, tem doses variadas, com volumes variados, mas agora não mais 4,5 ml, e sim de 1 a 3, né? Com sempre doses baixas de toxina botulínica no antagonista, e aí em desvios menores de 25 dioptrias, eles conseguiram 13 dioptrias de correção, e em desvios grandes, em torno de 20 dioptrias de correção, tanto para ET quanto para XT. O interessante desse último trabalho é que eles têm um follow-up grande, um tempo médio de 28 meses de acompanhamento dos pacientes, mas tem vários pacientes com 5 anos. Então, isso tudo para lembrar que a bupivacaína, ela difere da toxina botulínica porque ela tem estabilidade no resultado a longo prazo. Então, diferente do botox que você vai fazer em 3 meses, acabou o efeito, a bupivacaína você faz e 5 anos depois você ainda tem o mesmo resultado. Então, isso é muito interessante. E aí, então, em relação à dose, esse trabalho da Yara de 2016, eles fizeram uma proposta de dose-resposta, então, se você tiver um desvio de 6 a 12, quanto fazer de volume, em qual concentração, e se associa com toxina botulínica no antagonista, e uma outra associação que eles começaram a fazer é com epinefrina
com a própria bupivacaína. Por quê? O Dr. Alan Scott diz que se você fizer, então, uma vasoconstrição daquele local onde você está injetando a bupivacaína, você vai ter maior tempo de ação, de contato da bupivacaína com aquelas fibras, e aí você vai ter uma maior ação dela. Então, para desvios grandes, eles fazem epinefrina. Eu, pessoalmente, nos pacientes que fiz, nunca associei, mas realmente os trabalhos mostram que parece que dá uma maior correção. E aí, o que a gente fez, mais ou menos recente, é um trabalho mostrando se, de repente, a bupivacaína, ela poderia, de alguma forma, substituir a ressecção. Porque, então, se a bupivacaína fortalece músculo, será que ela pode substituir a ressecção? E a gente fez uma série de pacientes fazendo com estrabismo sensorial, a gente recuou o músculo que tinha que ser recuado, né? Então, se era XT, recuou o lateral, se era ET, recuou o medial, e a gente fez de acordo com a tabela de Parks, então não eram recuos grandes, e no músculo que se faria a ressecção, a gente aplicou bupivacaína, numa concentração sempre igual, né? Sempre 1,5% num volume de 1,5%. Porque a gente queria avaliar essa dose-resposta. O que a gente observou? A gente tem um N pequeno, né, de 9 pacientes, 5XT, 4ET, a gente observou uma correção quando você usa o recuo mais, né, num músculo, mais a bupivacaína no outro, uma dose-resposta para os pacientes de XT de 2,6 dioptrias por milímetro de recuo, e nos pacientes com ET, uma dose-resposta de 5 dioptrias por milímetro de recuo. Então, o que isso nos diz, né? O que isso foi de interessante? O sucesso, ele não foi tão alto no trabalho, porque a gente tinha pacientes com desvios muito grandes, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente tinha muitos pacientes com XT de 60, 50, 50, 45, e a gente estava fazendo recuos pequenos, e a gente sabia que a bupivacaína não ia fazer aquela correção enorme, né? Então, esses pacientes, eles logicamente não tiveram boas respostas, mas os pacientes com desvios pequenos, por exemplo, para uma ET de 25, geralmente vai fazer recuo e ressecção, né? Então, aqui a gente conseguiu fazer recuo e injeção de bupivacaína no músculo contralateral e o paciente ficar orto. Então, o objetivo era a gente conseguir avaliar isso, e a gente conseguiu. Então, o que a gente observou? Que se você fizer a bupivacaína associada ao recuo do músculo antagonista em pacientes com ET de ângulo pequeno para médio, você consegue, então, uma correção em torno de 5 dioptrias por milímetro. E, se você for comparar com a literatura, o recuo ressecção, ele é 5,5 dioptrias por milímetro. E o recuo plicatura, que, né, a gente sabe que está na moda e tem vários trabalhos mostrando, é mais ou menos em torno de 5,2. Então, é interessante, porque você não faz a ressecção, você poupa um músculo, né? Então, você faz uma cirurgia que é um recuo, bupivacaína no outro, e você poupou aquele outro músculo. Se no futuro você precisar operar, você tem um músculo relativamente fresco, sem fibroses de uma reoperação. Então, um outro trabalho interessante e clínico é o tratamento da insuficiência de convergência, um trabalho mais ou menos recente, bem interessante, com injeção de bupivacaína, né? Todo mundo que trabalha com estrabismo sabe, aquele paciente que ele é orto para longe e ele começa a reclamar, né, de desvio para perto e que a gente vê que tem insuficiência de convergência, é um paciente difícil de tratar, né? A gente faz exercício ortótico, a gente indica prisma e, assim, na última análise vai operar, sempre com medo do paciente ficar com diplopia para longe, né, já que são pacientes que são orto para longe, em geral adultos. Então, esse grupo, ele fez o quê? Eles fizeram injeção de bupivacaína no reto medial de 124 pacientes, então um N bem grande, e o critério de sucesso deles foi resolução de diplopia ou da dificuldade para leitura e da cefaleia com ou sem prisma, ou seja, eles às vezes precisaram colocar prisma mesmo nos pacientes pós-bupivacaína, mas resolveram o assunto do paciente, resolveram o problema. E o sucesso foi, então, em 6 meses de 91%, em 5 anos de 80%. Então, é muito interessante, porque são pacientes que você, com uma injeção, consegue dar bastante conforto e nenhum deles ficou com diplopia para longe. Então, aqui eles mostram que tem uma estabilidade, então você diminui bastante, né, a XT, e você, lógico, tem um pouquinho de perda do efeito, mas, no geral, uma estabilidade bem longa, mesmo após 84 meses da injeção. E o desvio de perto dos pacientes reduziu de 9 para 3.
Então, essa é uma curva de dose-resposta que eles conseguiram com essa bupivacaína 0,75%, que foi de 3,1 dioptrias por ml realizado na concentração baixa, né, que é a comercial. E aqui mostrando aquilo que eu falei, né, da estabilidade a longo prazo, o que é uma característica bem importante da bupivacaína. Então, aqui para a gente tem mostrando, então, a avaliação radiológica após injeção de bupivacaína, é um trabalho super novo, então eu trouxe mais por isso, mas basicamente mostra a mesma coisa que a gente já viu. Então, foram pacientes que aplicaram um volume alto com uma concentração baixa, com um eletroneuromiógrafo, tiveram uma mudança de alinhamento em torno de 7 dioptrias, porque eles só injetaram bupivacaína, sem a toxina botulínica no antagonista, e eles tiveram um aumento da área transversal na ressonância de 12% e de volume de 17% após um ano. Então, de novo, é uma alteração persistente, já que é um ano após que foi avaliado, né? Mostrando tudo aquilo que os trabalhos anteriores também já tinham mostrado. Então, possíveis indicações clínicas são associar a bupivacaína à toxina botulínica no antagonista para desvios pequenos, para pacientes que não querem se submeter à cirurgia, né, porque você consegue fazer isso de forma ambulatorial, associado ao recuo do antagonista, como eu falei, para poupar um músculo em desvios sensoriais, mas precisam ser pequenos, para insuficiência de convergência, quem sabe, né, a gente está vendo esse trabalho super interessante, e eu queria agradecer as pessoas que tiveram aí nessa minha jornada da toxina botulínica de alguma forma presente. Então, aqui é o Dr. Alan Scott, né? Eu tive a grandíssima honra de poder conversar com ele pessoalmente várias vezes sobre todo esse processo da bupivacaína. Ele deu várias ideias, me ajudou de forma incrivelmente. O Dr. David Guyton, com quem eu também tive a oportunidade de trocar ideia. Esse é o pessoal da banca do meu doutorado, né? Que foi sobre bupivacaína. E o Dr. Tomás, que foi quem começou com tudo isso, quem jogou essa ideia, e a gente acabou começando com isso, e estamos aqui hoje discutindo. Obrigada. Bater palma aí para você, Luísa, que realmente fez uma palestra excepcional. Podemos ver como você pesquisou e que desafio que é realmente, que lindo, né, utilizar um problema terminando sendo uma solução, como um coadjuvante terapêutico muito importante para minimizar as indicações cirúrgicas. Eu até ia perguntar a você, do ponto de vista de utilização da toxina botulínica, você normalmente, na sua prática, você reaplica até quantas vezes? Você utiliza algum protocolo fixo ou você, dependendo de alguns fatores, como é que você está utilizando atualmente? A toxina botulínica, eu sou, assim, a favor de fazer uma aplicação. Muito raramente eu faço mais de uma, né? Então, assim, acabo que os principais pacientes são pacientes com paralisia de cesto, né? Eu tenho N pacientes com paralisia de cesto que eu faço. Recentemente apliquei pela segunda vez num paciente que teve uma resposta muito ruim, a toxina botulínica, assim, não entendi muito bem, o paciente, né, assim, respondeu super pouco, e aí apliquei pela segunda vez, e ele, de novo, respondeu mal. Eu, assim, acho que o paciente tem alguma situação bem específica, mas eu não costumo aplicar 2 vezes, né? Então, eu falo para o paciente, se precisar aplicar 2 vezes, é porque eu acho que precisa de cirurgia. Interessante. E qual é a dose? Você tem uma dose padrão? Como é que você faz? Eu uso um pouco aquela tabela que eu apresentei até, né, que a doutora Mônica Cronenberger já várias vezes discutiu isso com a gente, ela que é uma pessoa muito estudiosa da toxina botulínica. Em geral, para as paralisias de cesto, eu costumo aplicar entre 5 a 7, se forem desvios grandes, né, desvios aí de 40 dioptrias ou mais. Quando a gente tem desvios entre 20 e 40, eu aplico entre 3 a 5, mas mais próximo de 5 unidades. Que maravilha. Eu até queria agradecer a todos os participantes, Luísa. A Mônica está aí, tá a Ana Florian do Peru, o Carlos também lá do Peru, tem muita gente aí querida, né? E também valorizar cada participante e também declarar mais uma vez que são muito bem-vindas as perguntas. Eu vi que a Massa Keiko também está aí, o Tomás, o Mauro, que coisa maravilhosa. E também você teve uma orientadora espetacular no seu doutorado, né, a Norma, aí. Como é que foi fazer o ultrassom para comparar aí as avaliações volumétricas dos músculos com o uso de bupivacaína? O que você achou?
A gente achou também um aumento nas secções transversais do músculo com o ultrassom. O ultrassom não é um método de escolha para isso, né? Assim, eu sempre falo, a gente só conseguiu avaliar qualquer coisa porque era a mão da doutora Norma avaliando esses pacientes, né? Porque realmente ela fazia as medidas, ela mesma, dos pacientes, e a gente conseguiu fazer essa avaliação. O que a gente notou nesse trabalho, que a gente publicou lá em 2012, foi que os pacientes com ET respondiam melhor do que os pacientes com ET, inclusive no ultrassom, os músculos retos laterais, que então para ET a gente fazia bupivacaína no reto lateral, eles ficavam maiores do que quando a gente tinha que fazer no reto medial. E aí eu fiz outros pacientes, até fiz um grupo de pacientes aqui em Curitiba também, que a gente acabou ainda não publicando, e eu sempre percebi nos meus trabalhos clínicos melhores respostas para ET do que para XT com a bupivacaína. Eu já até perguntei para o Dr. Alan Scott se ele também tinha essa mesma percepção. E assim, o que todo mundo fala é, nossa, mas a bupivacaína deveria ser muito mais fácil de aplicar no reto medial do que no reto lateral. E assim, eu nas minhas aplicações sempre achei mais fácil no reto lateral, e os exames de imagem corroboravam que provavelmente a aplicação estava melhor, estava mais bem feita, porque os músculos também, eles estavam maiores. Mas não é uma observação que o Dr. Alan Scott fez das muito mais aplicações que ele tem, né? Mas é uma curiosidade, assim, que no nosso trabalho, por exemplo, com a doutora Norma, só apareceu alteração significativa nos retrolaterais. Isso é muito interessante. Eu vi também estudos publicados utilizando ressonância magnética. Será que é fácil porque a gente tem dificuldades técnicas, varia tanto de equipamento para equipamento, de examinador, e para fazer uma padronização aí, realmente está faltando, tem espaço, né, Luísa, para publicações. Eu vi que não tem muitas publicações sobre esse tema, e eu lhe parabenizo, porque as suas contribuições e essa tabela aí está espetacular. Eu tinha outra pergunta a você em relação aos desvios de cinéticos, porque os desvios de cinéticos, que hora está ET, hora está XT, e aí a indicação, quando é que vai indicar, indicaria o Botox ou utilizaria as duas medicações? Olha, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência em ter utilizado a bupivacaína para esse tipo de desvio, né? Então, assim como falei, da mesma forma como tem o trabalho da doutora Mônica em pacientes com paralisia cerebral, né? Assim, a minha experiência também, ela é pequena e é com esse tipo de paciente e é com toxina botulínica, né? A bupivacaína, realmente, eu nunca tive essa experiência. E, especificamente, outra coisa que é bem importante de lembrar é a nossa dificuldade de fazer a aplicação da bupivacaína em crianças. Então, assim, a gente não tem feito, porque o eletroneuromiógrafo é alterado por anestésicos, então você não consegue fazer isso sob sedação, né? Então, essa é uma limitação bem importante, né, de lembrar. Então, assim, eu realmente nunca apliquei em crianças, e na literatura também a gente não vê, justamente porque a gente não tem como aplicar pela essa questão do eletroneuromiógrafo. Então, a colaboração é fundamental, não é? Para fazer com tópica mesmo, e você poder fazer utilizando o eletromiógrafo. Eu vou deixar a Mônica fazer alguns comentários, algumas perguntas aí, também a gente vê o que está no nosso chat. Boa noite a todos. Doutora Luísa, a aula foi excelente. Eu associei isso ao doutor Alan, que foi ele que descobriu o uso da toxina, e hoje me surpreendi que foi ele que descobriu também o uso da bupivacaína, né? Então, a toxina, ela se tornou, assim, difundida em toda a medicina, e a gente deve isso a ele. E eu espero que a bupivacaína também tenha um uso grande, não só na oftalmologia, né, mas que possa também entrar em outras áreas e se difundir assim. Eu queria saber, em relação a contraindicações, tipo alergia, né? Teve alguma alergia, alguma reação ou alguma restrição no uso tanto da toxina como da bupivacaína? Assim, especificamente em relação à toxina botulínica, eu pessoalmente nunca tive nenhuma reação, né, assim, ou de anafilaxia, ou de qualquer tipo, ou mesmo local, né, que acho que a gente que é oftalmologista, lógico, a gente se preocupa com a parte sistêmica, mas é muito importante para a gente saber da parte local, né, como eu falei, nunca tive perfuração e tal, realmente isso tudo é muito raro. A bupivacaína, na minha primeira série de pacientes, eu tive um paciente que teve uma hemorragia retrobulbar.
que esse paciente, ele já era um paciente PL, ele não teve perda de visão, mas ele teve uma alteração da resposta pupilar dele, que ficou definitiva, sabe? E a gente atuou na hora com esse paciente, né? E foi, infelizmente, uma situação que a gente teve. Fora esse paciente, a gente depois nunca mais teve nenhuma complicação. Tá descrito, né? O Dr. Alan Scott, na época, a gente discutiu com ele, e ele falou que realmente era uma possibilidade, mas tirando esse paciente da primeira série de casos, depois a gente acabou pegando também um pouco o jeito de como aplicar, de como usar o eletroneuromiógrafo para fazer lá no terço posterior e nunca mais teve problema. Mas foi uma situação que, né, assim, exige cuidados e uma certa preocupação. Eu queria fazer outra pontuação, é que durante a aula você citou que só consegui corrigir 10 dioptrias prismáticas, mas é justamente esses pequenos desvios que a gente não consegue corrigir cirurgicamente. Então, essas 10 dioptrias, para nós, estrabólogos, é extremamente importante, né? É justamente quando você tem as diplopias e as hipo- e hipercorreções no pós-operatórios, né? Os desvios intermitentes ou as forias, né, que realmente incomodam mais. Então, 10 dioptrias é pouco, mas para a gente é muito importante corrigir isso, e para o paciente principalmente. Então, acho que é válido, e fiquei muito satisfeita de saber que a bupivacaína tem estabilidade, né? Depois de tantos anos ainda se mantém. Então, isso eu acho que é muito promissor nessa área. Espero que continue a aparecer novos trabalhos para que possa evoluir isso nessa área. Parabéns pelo trabalho, porque realmente foi muito resultado, e obrigada por compartilhar isso conosco, porque é importante a gente, além de saber, compartilhar, né? Então, sim, com certeza. É verdade. Ô, Luísa, perguntando para você, Mônica tocou num aspecto muito interessante, essa questão da previsibilidade da recuperação da fusão desses pacientes que têm um estrabismo parético, né? Não é paralisia completa, mas parético, que você está querendo fazer um trabalho para restaurar a binocularidade e a fusão. E qual é a arma que você utiliza, digamos, nesses pacientes que você precisa restaurar a fusão? Eu já tive um paciente que ele era piloto e caiu em Porto Alegre, no avião, foi um acidente grave, ficou um bocado de tempo em coma. Quando ele sobreviveu, estava com catarata, Marcelo operou, recuperou 20 de visão e um estrabismo terrível, porque ele tinha tudo que é tipo de estrabismo combinado, horizontal, vertical, qual era o sonho dele? Voltar a pilotar. Então, ele precisava restaurar a binocularidade. E esse planejamento aí, como é que você faz o discernimento? O que você prefere, por exemplo, os casos de estrabismo de maior dimensão, com maior ângulo, partir logo para uma cirurgia, ou você já tem sua tabela, os seus cálculos? Como é que você mais ou menos define a conduta? Então, assim, até essa pergunta foi super importante, porque foi uma coisa que eu não comentei na aula, mas que é muito importante. A bupivacaína, especificamente falando de bupivacaína, antes da gente tocar no assunto da cirurgia, ela não funciona em músculo parético, nem paralítico. E tem vários estudos, que logo de começo, porque a primeira coisa que as pessoas pensaram, poxa, vamos aplicar no reto lateral parético, né? Vamos fazer, que maravilha se funcionasse, né? E não funciona. Não funciona nada. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, não adianta pegar uma paralisia de cesto. É muito importante para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa pensa, não, está paralítico o músculo, vamos utilizar, mas não adianta, porque não adianta. Não adianta. Assim, para paralisia, seja de terceiro ou de sexto, né, essas paralisias mais complexas, eu, sem sombra de dúvida, vou para a cirurgia. A paralisia de sexto, especificamente, né, eu gosto muito de fazer a toxina botulínica. Em geral, eu acabo esperando um mês, porque os pacientes, a gente sabe dos pacientes de paralisia de sexto, que os que recuperam rápido, a grande maioria que recupera, né, a gente vê ali que com 3 semanas, a literatura também mostra que de 3 a 6 semanas, a grande maioria dos pacientes se recupera. A gente sabe que em 6 meses, muitos vão recuperar, mas o grosso
daqueles que se recuperam é em 3 a 6 semanas do início da paralisia de sexto, que é uma das mais comuns que a gente vê no consultório. Então, eu gosto muito de solicitar exame de imagem para os pacientes que aparecem com paralisia, porque, né, a gente vê uma grande população de pacientes acima de 50 anos com paralisia, que a gente precisa fazer essa investigação para ter certeza que não é nada, né, apesar de muitos desses acaba sendo até idiopático, né, mas alguns vão ter associado com hipertensão, sistêmica, diabetes, então a gente precisa fazer essa avaliação. Se a gente vê que tem um exame neurológico normal e passou um mês e não melhorou nada, o paciente está muito incomodado com diplopia, eu faço toxina botulínica. E aí eu espero 5 a 6 meses, porque aí já passou o efeito da toxina. Se o paciente recidivou com o estrabismo, aí eu opto por cirurgia, em geral, de transposição, associada ou não ao recuo do reto medial. Né, para a paralisia de sexta, eu tenho feito muita transposição do reto superior. Eu, assim, muito, acho uma cirurgia boa, com excelente resultado, assim, tecnicamente mais fácil, mais rápido do que você fazer a transposição dos dois, né, então eu gosto bastante. Excelente, excelente. E aí eu queria também perguntar para você em relação a essa questão do uso da pinça de Tomás. Gente, que maravilha! Porque eu fui em 2000 e minha tese de doutorado, eu comecei a trabalhar nessa questão e fiz muita investigação na área de toxina botulínica. O Alan Scott teve aqui em Recife, inclusive, a gente também teve lá em São Francisco, mas uma coisa linda é a gente ver a evolução e as publicações, mas quando o Tomás desenvolveu essa técnica, esse instrumento, eu acho que, sinceramente, para mim foi antes e depois. Então, o que você acha nas suas mãos, utilizando ela guiada com o eletromiógrafo, a injeção, a aplicação do Botox, ou o que você prefere atualmente? Eu acho que você não usa mais, você usa só a pinça. Eu não uso. Eu só uso a pinça, né? Eu acho a pinça maravilhosa. Eu aprendi também com ele, e na época ganhei dele a pinça quando eu fiz fellow, e assim, meu Deus, é maravilhoso. Faço no consultório, assim, com maior facilidade, né, de pacientes adultos. Lógico, já fiz até adolescentes. Esses tempos eu fiz num menino de 14 anos, que eu não acreditei o quanto ele colaborou, uma paralisia de sexto pós-viral, e ele estava com uma ET de 50, fiz nos 2 retos mediais, o menino ficou orto, 6 meses depois está orto, feliz da vida. E assim, realmente, depois que você pega o jeito, você consegue fazer. A gente sabe que os pacientes sentem um pouco a pressão, né, na hora de você fazer, mesmo, né, com anestesia tópica, mas realmente eu acho que é como né, você falou, antes e depois, porque eu não imagino como era o antes, né? Foi o divisor de águas. Eu queria perguntar se você teve algum caso de paresia muscular extraocular devido ao Covid. Se vocês tiveram algum caso? Eu não tive ainda aqui, né, mas eu sei que o Dr. Tomás comentou com a gente num grupo que teve, e tem um relato de caso descrito recentemente, né, e até queria aproveitar, se vocês me permitirem, de aproveitar para divulgar que a gente vai ter o simpósio virtual da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e do CBE, nesse próximo sábado, dia 31, e o tema é justamente pandemias, da miopia ao Covid, e a gente vai discutir alterações relativas ao Covid na área da oftalmologia pediátrica e do estrabismo. Então, esse assunto vai ser evidência, né, do SBOP, aí logo, nossa futura presidente está aqui dando essa aula para a gente, que honra para nós, tão jovem. Nós tivemos um caso de paresia do sexto nervo por Covid, estamos publicando esse relato de caso, e também a doutora Ana Regina teve também aqui no Sertão de Pernambuco 2 casos. Também foram 2 casos bem interessantes. Eu vi que também quem está aí assistindo a nossa aula é Iracema, a sua aula é Iracema de Salvador, e Tomás deu um curso lá em Salvador, com Celinha Nakanami, em relação ao uso de Botox, foi maravilhoso. Iracema e ela, com um grupo de oftalmopediatras de Salvador, são um grupo muito sólido, muito dedicado, tem feito um trabalho incrível nessa área de estrabismo, e aí eu também queria deixar um pouco aberto para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, porque hoje a gente vai para, aliás, já era para a gente já ter terminado, mas está tão interessante, já estamos com o tempo esgotado. Alguma pergunta, Mônica? Aí, Camila, alguém do chat? Luísa quer completar alguma informação?
Vou dar os parabéns, Luísa, amei, aprendi muito, também não sabia de toda essa função da bupivacaína, então, assim, foi excelente, parabéns. Obrigada. Doutora Liana, desculpe que eu estou sem o vídeo, quero parabenizar a doutora Luísa, mas, assim, o grupo do Botox, nós fizemos um grupo, foram 17 pacientes, nós utilizamos Botox, tiveram crianças e adultos, e nós usamos também a bupivacaína em um dos pacientes. Na verdade, só utilizamos o Dr. Tomás, ele trouxe o eletroneuromiógrafo e foi ótimo. E esses pacientes, por incrível que pareça, assim, já foi em 2018 e até hoje, boa parte estão todos maravilhosos. Só precisei operar, digamos que 50%. Mas, assim, o resultado muito bom. Não se tornou um trabalho científico por conta dos próprios pacientes, a quantidade que retornou, mas, assim, a sua lembrança, eu estava aqui assistindo e visualizando todo o processo também. Eu gosto muito do Botox. Eu teria só uma pergunta, a respeito da idade, porque eu estou utilizando muito em criança, em bebê, na esotropia infantil, nesses casos que não tem a hiperfunção do oblíquo inferior. E aí eu queria saber, doutora Luísa, qual a sua idade mínima, porque eu estou sem coragem de fazer em criança de 6 meses. Eu espero crescer um pouquinho, mas eu sei que, assim, o resultado antes de 1 ano é muito bom, mas eu não estou com coragem. Eu queria ouvir isso da senhora. Assim, os grandes defensores, né, do Botox para a esotropia infantil justamente falam da injeção antes de 1 ano. Então, eu acho que uma das grandes vantagens da toxina botulínica é você ter um tempo anestésico menor, né, porque a aplicação dura 1 minuto, e você conseguir fazer isso com segurança em crianças pequenas, né. A gente sabe, os trabalhos mostram que você tem uma melhor condição de estereopsia e fusão. Estereopsia, acho que é muito forte essa palavra, né, para uma criança com esotropia infantil, mas acho que fusão, e quanto mais precoce você fizer a correção. Eu confesso, Iracema, que eu sou mais cirúrgica do que de aplicação de toxina botulínica para esotropia infantil. Eu sou uma ferrenha, digamos assim, defensora da cirurgia antes de 1 ano e 3. Então, eu tento operar na janela de tempo entre 9 meses e 1 ano e 3. E eu acabo operando mesmo. Eu tenho poucos pacientes aplicados de toxina botulínica com esotropia infantil. Mas eu acho que, assim, a literatura está aí para mostrar, os pacientes que eu tenho feito tiveram resultados excelentes, né? Mas é que eu acho difícil você conseguir um paciente que é aquele paciente ideal, que é o paciente com 30 dioptrias sem desvio vertical, né? Assim, o que a gente vê mais? O paciente que tem 40 dioptrias e tem hiperfunção do oblíquo inferior ou DVD. E para esses, a toxina botulínica não é melhor do que cirurgia, né? Então, eu acho que se você tem um paciente ali com 30, 35 dioptrias sem DVD, acho que a toxina botulínica é maravilhosa, mas eu faria daí e faço quando tem essa situação antes de 1 ano. Excelente pergunta, Iracema, maravilhosa resposta, Luísa. Muito obrigada, gente. Aprendemos tanto hoje à noite. Eu queria já convidar a Luísa para vir outras vezes e a Fundação Tim Ventura e o Hope vai ficar encantado. Amamos aprender e compartilhar experiências. Eu gostaria também de informar que, dentro em breve, no princípio de 2021, vamos estar inaugurando a nossa sede própria. É um complexo hospitalar de 22 mil metros quadrados. Ali a gente tem o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos, vamos estar inaugurando o Centro de Terapia Aquática e Multissensorial, e a sede própria da Fundação Tim Ventura, com um bloco cirúrgico com 16 salas de cirurgia. Então, tem muito espaço para operar. O oftalmopediatria Strabismo é muito bem-vindo. Eu queria dar boa noite a todos vocês e muito obrigada, Luísa, muito obrigada, querida. Aula brilhante. Muito obrigada de coração. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns para vocês. Eu sei que esse Web Update, não esse nosso especificamente, mas ao longo do ano foi um sucesso. Parabéns. Um beijo, Luísa. Boa noite, obrigada.